nosso ensino hoje será a respeito da obediência. E o nosso tema da mensagem hoje é a graça que nos leva a obedecer, ou a graça que nos conduz à obediência. E apesar de ser um tema bem comum do nosso dia a dia, né? Afinal, nós que somos cristãos, a gente trata da questão da obediência diariamente, nas nossas vidas pessoais, como também na vida das pessoas que a gente acompanha, dos nossos discípulos, dos nossos filhos, não é assim? Então, apesar de ser um tema muito comum do nosso dia a dia, e até parecer um tema óbvio para o cristão, não é óbvio? Obedecer para um cristão é óbvio, né? Um cristão não tem um pensamento de viver na prática de desobediência, seja ela qual for. No nível espiritual ou no nível terreno, mas um cristão que tem algum conhecimento bíblico e um relacionamento com Deus mínimo, tem a questão da obediência muito clara na sua mente. Porém, duas situações acontecem. A primeira é que por mais que a gente tente viver uma vida 100% obediente, a gente não consegue, não é verdade, irmãos? É um fato. E a outra questão é que essa obediência, principalmente nos últimos tempos, dentro da igreja, ela vem sendo encarada cada vez mais, eu posso dizer assim, como algo talvez não tão necessário. Existe uma teoria, uma teologia, uma forma de pensar, sei lá o quê, hoje em dia no meio evangélico, que se acha que porque a graça, né? Porque Jesus veio e nos deu de graça, que não foi de graça, mas pela graça. Então não se tem tanta necessidade da gente viver nesse nível de obediência tão grande que se prega, né? Ou que se pregou muito nas igrejas. E a tendência que eu tenho visto, que nós temos vistos assim, é essa questão da obediência não ser assim tão necessária, ou então a obediência está entre aspas, porque a gente tem feito algumas concessões no nosso meio. Não é tanto rigor assim. E a graça, a graça é o amor, e por conta do amor, a gente agora pode viver livre, e é uma liberdade. Não no sentido da gente estar livre do pecado e viver uma vida livre de iniquidade em Deus. Mas é uma liberdade no sentido de agora eu sou livre, e agora eu tudo posso, e agora eu vou dar vazão às minhas necessidades emocionais, às minhas carências afetivas, aos meus desejos, da forma como eu quero, porque afinal nós somos livres. E esse engano, a gente vê que tem sido cada vez mais abrangente. A gente vê igrejas aí que que abriram, e que essas igrejas elas são conduzidas no sentido de que muitas iniquidades que na Bíblia são claras, que são iniquidades que Deus abomina, como a prática do homossexualismo, como muitas práticas aí que se tem prostituição, mas que parece que isso não tem mais não é tão errado mais no meio do povo de Deus, né? Então, parece que as pessoas ou não estão lendo a Bíblia realmente, ou então elas estão lendo a Bíblia, mas quando chega naqueles pontos ali que confronta a sua maneira de viver, elas deletam aquela parte. Inclusive, já saiu uma Bíblia nova que está sendo lançada, ou já foi lançada, que tira toda essa parte do homossexualismo de dentro da Bíblia. Então, a Bíblia está sendo adulterada para que essas pessoas possam ter seu estilo de vida livre e mesmo assim seguirem a Jesus, ou acharem que estão seguindo a Jesus. Então, pensando sobre essas coisas ultimamente, e por ter começado umas leituras novas de alguns livros que abordaram esse assunto,
Eu senti no coração hoje o desejo de trazer hoje para vocês, né, alguns conceitos, algumas coisas a respeito do que a Bíblia diz, a respeito de obediência. E não quero com isso, né, não é o meu objetivo aqui em falar hoje com vocês sobre isso, sobre obediência aos princípios, sobre obediência à palavra, sobre obediência a Jesus. Não é trazer peso, não é trazer para você aquele sentimento ruim. Ah, meu Deus, hoje de manhã eu cometi tal pecado. Ah, mas ontem. Ah, mas a minha vida de pecado que eu não consigo deixar. Não. O meu objetivo aqui não é hoje com essa palavra trazer para você aquele sentimento ruim de peso e de cobrança, de que você não está enquadrado dentro do padrão de obediência que a Bíblia espera. Não é isso. Na verdade, meu objetivo hoje, o que eu espero que a igreja entenda hoje, pela graça de Deus, é que o nível de relacionamento que você tem com Deus e o nível de amor que você desenvolve por Ele te faz ter um desejo ardente de obedecer. E o que eu quero hoje, espero que seja gerado dentro do coração de vocês, é um espírito que deseja ardentemente obedecer em amor. É aquele versículo que está lá, as coisas velhas, o que passou, deixando para trás as coisas que passaram e caminhando para o alvo. Só que o alvo que nós temos que caminhar diariamente não é o alvo de obedecer a todo custo, porque eu preciso obedecer, porque eu preciso dar uma satisfação aos irmãos, porque eu preciso ser um exemplo na minha casa, porque eu preciso ser exemplo na igreja, e a todo custo eu quero obedecer. Não. O alvo que nós temos que prosseguir é o alvo de amá-lo acima de todas as coisas. Porque quando a gente se dedica a amá-lo acima de qualquer coisa, e quando a gente entende realmente o que é a graça, e quando a gente entende que essa graça alcançou a nossa vida, mesmo na nossa condição mínima de pecadores que somos, diante desse Deus grande, extraordinário, santo, poderoso, e esse amor dele foi capaz de nos resgatar. Quando a gente entende verdadeiramente o que foi essa graça liberada sobre nós, a nossa reação não pode ser outra, não pode ser diferente da reação onde o meu coração quer se entregar totalmente a esse Deus. Então a questão da obediência, ela vem fluindo de você. A obediência é apenas a consequência de um coração que ama ardentemente a Jesus. Obediência é simplesmente isso. Então, quando nós buscarmos na nossa vida cristã, nos nossos estudos da Bíblia, nos livros que a gente lê, quando a gente medita sobre alguma coisa espiritual, quando a gente se empenha a buscar esse amor por Ele, as outras coisas ao nosso redor, elas vão fluindo naturalmente. O nosso estilo de vida vai mudando, as nossas intenções vão mudando, o nosso coração vai mudando, a nossa mente vai mudando. Porque tudo está baseado no tamanho ou no nível do amor que eu tenho por Jesus. Quanto mais amor eu tenho por Ele, quanto mais devoção eu tenho por Ele, quanto mais paixão extravagante eu tenho por Ele, mais eu vivo uma vida conforme Ele espera que eu viva. Amém? Então, o nosso texto bíblico que vai embasar o que nós estamos falando hoje está em 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer à sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós temos muitas verdades embutidas aqui nesse texto. A primeira verdade que nós temos está no primeiro versículo. Filhinhos, eu vos escrevo isso para que vocês não pequem. Então, existe uma verdade aqui. Que Deus deseja que a gente não peque. Então, o confronto dessa ideologia nova, de que nós podemos ser livres para fazer o que nós queremos, já é confrontado aqui nesse versículo. Filhinhos, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Ou seja, não é e nunca foi a vontade de Deus que a gente viva no pecado. Nunca foi. Segunda coisa, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Qual é a segunda verdade? É que não vai existir uma obediência absoluta 100%. Deus sabe disso. Que por mais que a gente se esforce 100%, que é isso que Ele quer de nós, mas sempre enquanto nós estivermos aqui na terra, sempre vão existir episódios ou situações que a gente não vai acertar tanto assim. E Ele sabe tanto disso, que Ele providenciou uma solução, para que naqueles momentos em que eu pecar, eu não esteja totalmente mais condenado, como a lei dizia anteriormente. Mas, se alguém pecar, tem uma solução. Você tem um intercessor e um advogado. Para te condenar, é? Não. Você tem um advogado junto ao Pai, o intercessor, para te defender. Para que você faça o caminho de volta. Para que você receba mais uma chance. E voltar novamente para o caminho da obediência. Você não está mais totalmente condenado. Você está tentando. Eu estou escrevendo essas coisas para que você não peque. E você tem um espírito de obediência dentro de você que deseja 100% das vezes acertar. Porque esse é o desejo do Pai para a sua vida. Mas olha, se por acaso, em algum momento você errar, não se preocupe. Porque você tem um advogado, que é o próprio Jesus Cristo. É aquele que veio para poder nos livrar da vida de pecado. Para nos libertar das amarras do pecado. Porque sem Ele nós não conseguimos ser obedientes. Porque sem a ação do Espírito Santo em nós, sem recebermos o Espírito de Deus em nós, nós não somos capazes de acertar, de viver uma vida de obediência. A gente pode tentar, a gente pode se esforçar. Mas sem a ação do Espírito Santo em nós, não é possível essa vida de obediência. A outra coisa que esse texto fala é que existe um sinal, uma indicação de que você realmente está nele e ele está em você. E esse sinal que nos indica que realmente nós estamos aliançados com ele, que ele habita em nós e que nós somos salvos,
é uma vida de obediência. Essa sinalização da vida de obediência é para quem, hein, gente? É para as pessoas verem que você é obediente e por conta disso você tem uma sinalização de que você está em Deus, que você é salvo? Não. Essa sinalização é para nós. É para mim olhar para a minha vida e eu analisar a minha vida. E eu pensar comigo mesma, como era a Angélica de 3 anos atrás? Qual era o nível de obediência dela? E há 2 anos atrás? E 1 ano atrás? E hoje? Como é que está a minha vida hoje? Eu estou crescendo em obediência à palavra de Deus? Eu estou crescendo em obediência aos ensinamentos de Jesus? Ou eu estou estagnada na mesma vida, com os mesmos pecados, com as mesmas situações, com os mesmos sentimentos? Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente quer se enganar. A gente quer achar que pecados são só as práticas que a gente tem. E aí as nossas práticas, aos olhos das pessoas, estão perfeitas. Mas os nossos sentimentos interiores, os nossos desejos íntimos, os nossos pensamentos, as nossas motivações, ainda estão erradas. Ainda estão do mesmo jeito há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. São as mesmas coisas nos consumindo aqui dentro. Os mesmos sentimentos desastrosos de fazer mal para outra pessoa, de inveja, de sentimentos que maltratam você e também outras pessoas, se elas ouvissem o que você está pensando. Mas aqui fora está tudo certo. Mas aqui fora eu tenho crescido na obediência. Amém, glória a Deus. Só que Jesus não quer só as suas atitudes superficiais. Ele quer você por completo. Ele quer você 100%. Ele quer os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções, as suas motivações. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você está falando dessa forma com essa pessoa? Quais são as suas intenções que estão por trás do que você está dizendo ou do que você está fazendo? É lá, naquele lugar secreto, onde só você vê, onde só o Pai enxerga, que Ele quer alcançar o teu nível de obediência. Amém? Mas para começar a falar sobre isso, eu quero deixar bem claro que a salvação é pela graça. Não há absolutamente nada do que a gente possa fazer, nada que um pecador perdido possa fazer, que possa te garantir ou te dar o direito de receber a salvação. Não é porque Jesus é o nosso intercessor, não é porque se você pecar, você tem um advogado, não é porque agora nós estamos na era da graça. A graça apenas nos fala o seguinte, que nós somos pecadores, espiritualmente mortos, que existe um Deus que nos criou, que Ele é 100% santo, e Ele simplesmente resolveu nos resgatar do império das trevas, nos transportar para a sua luz. E para isso Ele teve que mandar seu Filho Jesus morrer por nós, porque não existia ninguém que fosse ausente de pecado para tomar o nosso lugar, senão Jesus. Para que dessa forma a gente pudesse ter uma chance. Para que dessa forma a gente pudesse estar livre do inferno e morar eternamente com Ele no céu. Então não existe nada que nós possamos fazer. É por isso que é pela graça. Foi a graça. A fé salvadora, o arrependimento, o compromisso em andar na linha, vamos dizer assim, a obediência, são obras
divinas feitas pelo Espírito Santo em nós. Nós não somos capazes. A nossa natureza pecaminosa, pervertida, caída, não nos permite andarmos em arrependimento, compromisso e obediência. Não nos permite. Apenas quando há uma intervenção divina em nós, apenas quando há a ação do Espírito Santo em nós, nós somos capazes de deixar as coisas velhas e caminhar numa nova vida, uma vida de obediência a Deus. Então, a obediência se torna, portanto, um sinal de que você é um convertido, de que você é um salvo, de que você tem o Espírito Santo agindo em você. Porque se não fosse isso, você não seria capaz de andar nesse nível de obediência. Então, obras de justiça jamais levarão alguém à salvação. Jamais. Nada do que você fizer poderá lhe dar o direito de morar eternamente no céu. Porém, a verdadeira salvação, se você realmente é salvo, tem essa aliança com Jesus, a verdadeira salvação não poderá jamais deixar de produzir em nós obras de justiça e uma vida de obediência. Se realmente o Espírito Santo habita em você, é impossível, vou repetir, é impossível que você viva uma vida de desobediência ou de rebeldia a Deus. Então, a obra de Deus em nós, ela inclui mudança de intenção, mudança de desejo, mudança de vontade. A essência da obra divina em nós, o que ele veio e o que ele vem para fazer em nós, quando ele vem habitar em nós, é transformar. É a transformação da nossa vontade. Não apenas das nossas atitudes, mas as nossas vontades interiores, elas começam a passar por um processo de transformação. Lembra quando a Bíblia diz que nós somos tentados pelos próprios desejos que há dentro de nós? Pelas próprias iniquidades que há dentro de nós, nós somos tentados por ela. É o que está dentro de nós ainda, então o que tem que mudar é o que está dentro de nós, porque senão o que está fora não muda. Você pode até tentar, e você pode até conseguir por algum tempo, mas rapidamente você volta para aquilo ali de novo, porque a coisa está entranhada dentro de você. Quando a Bíblia diz que nós somos tentados pelas próprias concupiscências que há dentro de nós, é como se fosse assim. Eu vou dar um exemplo meu, pastor Angélica. Você pode jogar aqui milhões e milhões de cédulas de R$100 e me deixar sozinha por uma semana no meio desse dinheiro. Para mim não vai ser nada. Porque não existe dentro de mim aquele valor pelo dinheiro, aquela necessidade de ter dinheiro. Não existe. Então, como é que uma situação dessa vai ser uma tentação para mim? Não vai ser. Não vai ser. Agora, é claro que existem outras coisas dentro de mim que estão sendo aperfeiçoadas em Deus. E que se você me colocar junto delas, em situações junto delas, eu vou me sentir tentada. Mas por quê? Porque aquilo está dentro de mim. Aquele desejo carnal está aqui dentro. Então, o que nós precisamos fazer é olhar para dentro de nós e não para fora no que está acontecendo aqui ao nosso redor. Por que é que eu me sinto tentada nessa situação? O que é que tem dentro de mim que precisa ser alcançado pelo poder de Deus? O que é que tem dentro de mim que precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo? Para que essas coisas aqui não sejam mais uma tentação na minha vida. E para que eu me livre delas.
Então a coisa tem que ser interna dentro de nós. A obediência, ela passa por uma situação prévia que tem que acontecer em nós. Se essa situação prévia não acontecer em nós, a gente nunca vai conseguir obedecer. Ela tem tudo a ver com o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E compreender o senhorio de Jesus, que Ele deve ser o nosso Senhor, às vezes não é tão bem compreendido, principalmente quando nós nos convertemos inicialmente. Porque a gente fala muito de Jesus como nosso Salvador. É simples demais você entender isso. Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, morreu por mim, e se eu recebê-lo, eu vou ser salvo. É assim, é? É assim ou não é, gente? Sim ou não? Não, não é assim. Você precisa primeiro recebê-lo como seu Senhor. E na hora que você recebê-lo como seu Senhor, e que Ele realmente tiver o direito de ser o dono da sua vida, e mandar em você, e você se tornar escravo dele, você vai ser salvo. A consequência de Jesus ser o Senhor da sua vida é que você vai ser salvo. Então não existe o Jesus Salvador se Ele não for o Senhor. Não existe. Isso é um mero engano. Não tem como Jesus lhe salvar se Ele não é o seu dono. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja aqui que tem assim uma sequência de fatos para que você seja salvo. Qual é a sequência de fatos? Primeiro, você confessa que Ele é o seu Senhor. Confessar com a sua boca é um ato público, não é aqui na mente, não, é só eu e Ele. Não tem gente que tem isso, não precisa falar nada, porque é só eu e Ele. Aqui refere a algo muito maior do que você simplesmente dizer, Ele é o meu Senhor, sim. Não. Aqui está falando de um ato público, onde as pessoas estão vendo. Você está falando, você está confessando, a sua boca é testemunha, os seus atos são testemunha de que Ele é o seu Senhor, de que Ele é o seu dono, e de que agora o que importa é a vontade dEle sobre a minha vida e não mais a minha. Como Paulo falou, que se tornou escravo de Jesus. Que afirmação linda. Então, aqui, o primeiro ato é você confessar, é você dizer ao mundo e o mundo perceber que verdadeiramente Ele é o teu Senhor. E aqui na sequência ainda vem mais. Crê no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Fala de algo interior agora. Primeiro ele falou de algo exterior. Agora ele está falando de algo interior. Que no seu coração, as suas convicções, elas realmente são com a base firme de que Ele é Deus. De que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o teu Senhor. Quando o interior se junta com o exterior, gera salvação. Aí você é salvo. Aí você é salvo. Só que a Bíblia, ela é tão linda e ela é tão perfeita que além dela dizer
Todas essas coisas, se você confessar e Ele for o teu Senhor, e se também você crer no seu coração, você será salvo. É simples assim. Ele também fala, olha, e para você ter a certeza de que você é salvo, de que realmente você tem essa aliança com o Senhor, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Olhe para as suas atitudes. Olhe para dentro de você. Olhe para os sentimentos que estão acontecendo dentro de você todos os dias. Faça uma retrospectiva da sua vida. E veja se você é uma pessoa com espírito obediente. E veja se houve alguma transformação na sua vida. Então a obediência, ela termina sendo algo que nos sinaliza para nós. Porque não adianta todas essas pessoas aqui olharem para mim, pastora Angélica, que mulher exemplar, exemplo de obediência, de esposa, de mãe, de lá. E dentro de mim não sei nada disso. Nem salvo eu sou, talvez. Adianta de quê? Eu estou me enganando. Porque no final, quando eu morrer, quem vai ter a grande surpresa sou eu. Então não adianta a gente se enganar com essas coisas, olhar para a vida do outro. E a nossa tendência, infelizmente, é essa. Eu sei porque quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de uma opção de gente. Coisa linda. Né? Eu disse, gente, eu tenho que olhar para mim. Eu não tenho que olhar para A, B ou C e deduzir que A, B ou C vive isso aqui. Eu tenho que olhar para mim. Não interessa. Essa pessoa, quando ela ouvir essa palavra, ou quando ela estudar sobre isso, ou o Espírito Santo vai falar com ela, não é comigo julgar. Eu tenho que olhar para mim. E essa convicção tem que ser dentro de mim. Amém? Glória a Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Lucas 2:1. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu podia trazer muitos versículos aqui a respeito de Jesus como o Senhor. Até já preguei aqui sobre isso. Mas a gente pode ficar nesses 3 versículos, para a gente entender um pouco sobre o senhorio de Jesus. O conceito de Senhor é aquele que possui o conceito no dicionário da palavra Senhor. Significa assim, aquele que possui algo, que é dono, que é proprietário. E no grego, aonde foi escrito o versículo, é Kyrios a palavra, Kyrios, que significa também Senhor, mestre e dono. A palavra Kyrios, ela enfatiza autoridade e supremacia. É nesse nível que nós temos que viver em Deus. Jesus, ele tem que ser o nosso Kyrios. Nós temos que encarar o nosso relacionamento com Deus de uma forma compromissada, única, como sendo a coisa mais importante da nossa vida. Mas parece que às vezes a gente não consegue enxergar dessa forma, eu sei disso. Parece que o relacionamento com Deus, a nossa busca por Ele, parece que sempre fica para outros momentos em segundo plano. Mas o que a palavra de Deus nos diz, e a vida plena e todas as promessas que nós temos para viver em Deus, elas só acontecem quando a gente entende o senhorio de Jesus. E quando a gente passa a viver realmente debaixo, submisso a esse senhorio. Senão nós vamos estar sempre vivendo um evangelho muito superficial, com muito pouco resultado na nossa vida, com muita pouca satisfação pessoal,
Porque nós não entendemos de verdade o que é o senhorio de Jesus. O que significa o senhorio de Jesus. E se a gente não entende sobre isso, como é que a gente vai viver isso? Precisamos entender sobre o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Entender sobre o senhorio de Jesus se torna crucial para a nossa vida. Porque nós estamos aqui falando não somente de coisas terrenas, também de coisas terrenas. Porque se a gente não alcança esse senhorio sobre as nossas vidas, nós não iremos viver na terra as coisas que nós podemos viver em Deus. Mas nós estamos falando também de consequências eternas. Depois dessa vida, para onde nós iremos e aonde nós estaremos. E o senhorio de Jesus, ele determina tudo. Ele determina tudo, tanto aqui na terra, como lá no céu. Por isso que é de extrema importância a gente conhecer sobre isso, estudar sobre isso, ir em busca de conhecer, orar sobre isso, pedir que ele traga revelação, porque não é só conhecimento teológico. Na verdade, é muito mais do que conhecimento teológico, porque a gente pode encontrar pessoas que não têm teologia nenhuma, que nunca ouviu nem falar nessa teoria do senhorio de Jesus, mas Jesus já é Senhor e dono da vida delas. Então é muito mais do que o ensino, é uma revelação que chega até você e você passa a viver nela. Amém? Glória a Deus. Se a obediência é uma manifestação ou um sinal de que Jesus se tornou o seu Senhor, nós vamos falar aqui de 2 tipos de obediência, rapidinho, mas é necessário. Porque às vezes a gente está vivendo ou tentando viver num tipo de obediência que não agrada a Deus, mas é obediência. Existe a obediência legal, que é na época da lei, na aliança antiga, que era baseada na lei. Existia a lei que determinava, se você fizer isso, a consequência é essa. Se você fizer isso, a consequência é essa. E vinha lá uma série de leis que gerenciavam as atitudes das pessoas. Essa é a obediência legal. A obediência absoluta tinha que ser 100%. Não existia exceções. Se você roubasse, arrancava o braço. Se você matasse, você era morto. Se você adulterasse, você era apedrejado. Não existia concessão alguma. Pecou, morreu. Era assim. Só que ninguém consegue viver essa obediência absoluta. É impossível. Uma hora nós erramos. Uns mais, outros menos. Mas erramos. Então, as pessoas viviam escondidas atrás dos seus erros, colocando máscaras, escondendo a todo custo os seus erros e seus pecados, porque elas não queriam ser mortas, enforcadas ou arrancadas à mão. Não queriam perder suas famílias, suas casas, enfim. As consequências eram terríveis. Então, as pessoas continuavam praticando os seus atos ilícitos, continuavam vivendo a sua vida de iniquidade escondidas, até que um dia, se por acaso um dia, alguém descobrisse, porque aquela lei, ela não solucionava o problema de ninguém. Ninguém deixava de cometer seus erros, e seus pecados, e suas iniquidades. Essa era a obediência legal. E a lei, além de não tratar a causa e fazer com que as pessoas realmente não pecassem porque elas não sentissem o desejo de pecar, porque não tratava a causa. Eu peco porque eu sinto o desejo de pecar. Você acha que eu vou me prostituir se eu não sentir desejo de me prostituir? Eu vou para o homossexualismo se eu não sentir desejo de ir para o homossexualismo? Eu vou roubar se eu não sentir o desejo de roubar? Não.
nós pecamos porque nós sentimos o desejo de pecar. Então a lei não tratava isso. E além de não tratar isso, ela ainda matava a pessoa. Então a lei não serviu de muita coisa. Mas existe também a obediência graciosa. Eita, até o nome soa bem, né? Nos nossos ouvidos. Oba, estou gostando. Obediência graciosa é legal. Mas a obediência graciosa é no nosso tempo agora, na nova aliança, na aliança da graça. Onde a lei também existe, as regras, para a gente ter um norte, né? Temos um norte do que podemos ou não fazer. Mas aqui, o que é importante agora é um espírito de obediência que há em você. Porque agora, quando você recebe esse Jesus como teu Senhor, e quando você entende o que é a graça, quando você entende o tamanho da distância que há entre você e Deus, e que você não merece nada, e que você está na lona, e que você não tem valor algum, e que você tem um espírito totalmente depravado e jogado ao pecado, e que seu espírito está totalmente morto, e quando você morrer, você vai para o inferno. Quando você entende a sua condição, e quando você conhece e entende a condição de Deus, o nível de santidade, de poder, de glória, que esse Deus tem, e quando você entende o tamanho da distância que há entre você e Ele, e que esse amor te alcançou, não foi você que foi até Ele, foi Ele que saiu do trono dEle, que saiu da posição dEle e veio te buscar. Quando você consegue entender isso, o tamanho do valor que isso tem, não há outra reação dentro de nós que não seja de correr para os pés dele e se colocar debaixo desse senhorio. Isso é a obediência graciosa. Quando você compreende o tamanho dessa graça que pode chegar até você, e você responde a isso com obediência. Sabe por quê? Porque dentro de você as coisas mudaram. Os sentimentos mudaram. Os desejos mudaram. As intenções mudaram. Então, mudar as coisas ao meu redor é fácil demais. Quando dentro do meu coração existe um desejo ardente de estar com Ele, de buscá-lo e de obedecê-lo. Amém? Essa é a obediência graciosa. É a obediência que Jesus veio para conquistar em nós. Então, o que Jesus olha, o que Deus olha, é como está o meu espírito. Qual é o nível de obediência que há dentro do meu espírito? Eu sei que eu não vou conseguir ser 100% obediente, mas eu desejo 100% ser obediente. E eu busco 100% ser obediente. E eu faço todo o esforço que precisar ser feito para ser obediente. E a primeira coisa que eu faço é quando eu identifico uma desobediência dentro de mim, eu oro e coloco diante de Deus: Senhor, muda esse meu coração, muda esse meu desejo de errar, muda isso em mim, porque eu não quero viver pecando contra Ti. Esse é o espírito que agrada a Deus. Não aquele que você vê as coisas acontecendo, as coisas crescendo dentro de você, as coisas ali há séculos do mesmo jeito, e aquilo não te incomoda. E aquilo parece que é nada.
Parece que Deus não está vendo. Não, quem não está vendo é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu pastor, é o seu discipulador, é o seu filho, é o seu vizinho. Pode ser que eles não estejam vendo, mas Deus está. E o que interessa para nós que amamos esse Deus é como Deus está me olhando. É como Ele está me avaliando. São os sentimentos de Deus para comigo quando olha para mim. Isso é o que me importa. Nós temos o exemplo dos discípulos aqui. Será que os discípulos, quando andaram com Jesus, foram 100% obedientes a tudo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não, nós temos muitos relatos na Bíblia dos discípulos fazendo coisas erradas. Um negou, o outro arrancou a orelha do outro, o outro veio aconselhar Jesus errado. Vixe Maria! Temos muitas situações que nos mostram claramente que os discípulos não eram 100% obedientes e estavam andando pessoalmente com Jesus. E o que foi que Jesus falou a respeito dos seus discípulos na oração sacerdotal de João 17? Quando Jesus estava expressando para Deus o que ele sentia e o que ele via a respeito das pessoas, dos seus discípulos. Olha lá o que é que Jesus disse. Jesus viu, não foi ninguém, não foi nem uma avaliação de algum apóstolo, ou não foi. Foi o próprio Jesus falando a respeito dos seus discípulos. Ele disse assim, ó: eu revelei teu nome àquele que do mundo me deste. Eles eram teus, tu destes a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Senhor, Pai, tu deste eles a mim, muito obrigado, eu os amo. E eles aceitaram a tua palavra. Eles guardaram a tua palavra, Pai. Ah, mas não teve um que negou? Sim, teve um que me negou. Mas ele tinha um espírito de obediência latente dentro dele. Ele caiu, ele deslizou. Mas ele voltou e se arrependeu amargamente. Fez o caminho de volta. E não negou mais. Eles guardaram a tua palavra. Da mesma forma, Jesus tem olhado para nós. E será que Jesus tem olhado para nós e tem dito assim, feito essa mesma avaliação? Pai, eles têm guardado a tua palavra. Sim, aqui e acolá um erro, uma falha. Um aqui cai no pecado aqui, depois refaz o caminho. Mas eles têm guardado a tua palavra. Essa é a avaliação que Jesus deve fazer de nós. Todos os dias. Então Jesus aqui, ele não olhou para os discípulos segundo a lei, segundo a obediência absoluta da época, não. Ele olhou segundo a obediência graciosa. Porque Jesus olhava mais profundamente do que simplesmente as atitudes dele. Certo, eu entendi que obedecer é um sinal de quem tem aliança com Deus. Mas e aí? Vamos obedecer até que ponto? Eis a questão. Vamos obedecer até que ponto? Existe um padrão de obediência descrito na Bíblia. Não sou eu que estou descrevendo esse padrão, mas é a própria palavra de Deus que descreve um padrão de obediência que nós podemos seguir. Uma pessoa que nós podemos olhar, nós podemos estudar a vida dela, nós podemos verificar qual era o nível de obediência que ela tinha e nós podemos andar segundo esse padrão de obediência. Padrão é algo sobre o qual você pode colocar e moldar sua vida. Então você vai olhar para a sua vida
e você vai analisar a sua vida, e você vai olhar para a vida de Jesus, e você vai analisar a vida de Jesus, e você vai fazer uma comparação. Tem um exercício muito fácil. Na hora que você tiver uma dúvida a respeito do que fazer, você pergunta: como Jesus faria? Como Jesus responderia a isso aqui? Como Jesus reagiria a essa situação? E aí, se você tiver essa prática na sua vida de se perguntar: como Jesus faria se ele estivesse aqui? Ah, não, Jesus faria assim, mas eu quero fazer assim. Aí cabe a você decidir. Então, a Bíblia diz assim, em 1 João 2:6. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, o nosso padrão de caminhada deve ser a exemplo de como Jesus caminhou. O argumento aqui em 1 João 2:6 é que se nós nos declaramos cristãos, se nós achamos que nós temos uma aliança com Ele e andamos com Ele, então nós devemos também andar como Ele andou. Esse é o argumento. Aí a gente pensa assim: eita, agora o negócio arrochou. Se é difícil obedecer os mandamentos, imagine ser igual a Jesus. O negócio agora foi estreito, né? Mas nós devemos andar como ele andou em todos os aspectos. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão e o nosso alvo. Mas voltando à pergunta, e aí, até que ponto eu devo obedecer? Aí Filipenses 2:7 vai lhe responder. Filipenses 2:7 diz assim: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Eita, e morte de cruz. Não quero aqui dizer para vocês que agora vocês vão suar sangue e vão arrancar a cabeça de vocês para que não pequem. Mas o que eu quero dizer é que o espírito de vocês, o desejo de vocês, tem que ser um desejo tamanho, a ponto de vocês estarem dispostos. Senhor, eu quero te obedecer. Eu vou te obedecer. Eu vou tentar. Eu vou fazer o que me for possível. É claro que ninguém vai sair aqui se enforcando, né? Aqui é uma maneira de dizer. Aqui é literal. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque havia a necessidade de haver essa morte de cruz. Porque se ele não morresse naquela cruz, nós não receberíamos a salvação. Foi a única maneira que houve, foi essa. Então ele foi obediente até a cruz. E se ele é o nosso modelo, e se ele é o nosso padrão, e se ele foi capaz de ir sim naquela cruz e obedecer para poder estar conosco porque nos ama, nós também devemos entender isso. E devemos ter uma disposição no nosso coração de andar, sim, em aliança com Ele de verdade, onde Ele se torna o nosso Senhor e o dono da nossa vida. E as outras coisas que você vai precisar alinhar na sua vida, elas vão ser apenas uma consequência do que vai acontecer dentro de você. Amém? Mais uns versículos aqui que fala da obediência de Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. João 14:31, faço o que o Pai me ordenou. A gente poderia trazer aqui 1001 versículos a respeito da obediência de Jesus. Isso não é o que nós estamos questionando. Isso é uma verdade que nós já entendemos. Pecado e graça são duas forças antagônicas. Já estou terminando. Pecado
e graça. Pecado e graça. São duas forças totalmente contrárias. Quando uma prevalece, a outra se desfaz. Se a graça que está sobre você, se o entendimento do que é a graça, de como ela chegou até você, se esse entendimento que você tem, ele for aumentando gradativamente, o pecado na sua vida, ele vai se desfazendo automaticamente. É por isso que eu posso afirmar que não é tão necessário tanto esforço assim. Se você está fazendo um esforço extraordinário a ponto de você quase morrer para poder não pecar, falta em você o entendimento da graça. Falta em você o entendimento de quem é Jesus, verdadeiramente. Falta em você o entendimento do tamanho do amor de Deus que foi liberado para você. Busque isso. Não busque isso, não. Não busque vencer o pecado com as suas próprias forças. Você não vai conseguir. Você vai se frustrar. Alguma hora você vai cair. Se existe uma situação na sua vida que está difícil de resolver, busque entender sobre a graça. Busque mergulhar nas coisas espirituais. Busque mergulhar no relacionamento com Deus. Busque mergulhar no estudo e na meditação da palavra, na oração e no jejum. Que isso daqui, para você, vai acontecer sem você perceber. Quando você viu, já se libertou dele. Amém? Então, não esqueça, pecado e graça são duas forças antagônicas. Agora, se você não busca as coisas do céu, se você não gasta tempo com as coisas espirituais, o pecado vai te vencer sempre. O pecado vai te dominar, sim. Precisa gastar tempo. Gastar tempo. A gente gasta tempo com tanta coisa. Assiste televisão. Sai para a praia. Vai para o shopping. Compra roupa. Cuida do menino. Lava a louça. Arruma a casa. Se preocupa com a vizinha. Fala mal do vizinho. Fofoca na internet. Usa as redes sociais. Passa o dia no Instagram. Olhando a vida de todo mundo. Passa o dia no Facebook. Mandando mensagem doida que... totalmente irrelevante, que não vai edificar a vida de ninguém. Criticando A, B ou C. Estamos gastando tempo com coisas terrenas, que não vai levar a gente a canto nenhum, que não vai nos fazer crescer no nosso espírito. Como é que a gente quer vencer pecado desse jeito? Como é que a gente quer entrar em outro nível de obediência desse jeito? Precisa gastar tempo com as coisas espirituais. Jejum, oração, meditação na palavra, conversa com um amigo sobre a Bíblia. Quer ir para o WhatsApp? Vai, mas vai conversar sobre os versículos, tirar dúvida com o pastor Daniel, o pastor Dias, Tiago. Vai fazer coisas que edifiquem a vida de vocês. Estou falando para mim também. E o lazer não pode mais? Pode e deve. Mas precisamos ter um tempo exclusivo para as coisas espirituais. É assim que as coisas funcionam no reino. Não vem por osmose, não vem de graça, assim, sem fazer nada. Então, para finalizar, a graça nos leva a obedecer. Devemos estar alerta sobre isso. Devemos estar alerta sobre os pecados na nossa vida, porque eles terminam arruinando completamente a nossa vida com Deus. A gente fala muito das promessas, mil e tantas promessas que tem para os crentes. Ele veio para que tenham vida em abundante, vida em abundante, vida em abundante, promessa, prosperidade, alegria, paz. Cadê que isso não acontece na minha vida? Quanto tempo tem? Você investe quanto tempo nas coisas espirituais? Por que essas promessas não vêm?
Por que é que eu oro e nada acontece? A Bíblia diz que a gente ia fazer muito mais milagres do que o que eles fizeram, não acontece nada. Porque precisa haver um investimento nas coisas do reino, nas coisas espirituais. E para concluir, eu quero apenas terminar com Atos 17. Paulo, em um episódio da vida dele, ele foi a Bereia, evangelizar o povo, falar de Jesus, como ele fazia, andando pelas cidades. E ele foi a Bereia. Só um parêntese. Achei lindo ler esse texto, porque quando eu cheguei lá, a Bíblia fala em um versículo que não tem nada a ver com a gente, é só um parêntese. Com a gente assim, com a nossa pregação de hoje. Mas fala que muitos bereanos entenderam e receberam a palavra de Paulo. Ai, que lindo! Lindo é o motivo. Sabe por quê? Porque os bereanos, eles consultavam as escrituras todas as vezes que vinha alguém falar alguma coisa, e eles iam para as escrituras. Paulo, você está dizendo que Jesus é o Filho de Deus? Vamos lá, me prove. Aonde é que tem aqui na Bíblia? Ele vai ressuscitar? Cadê? Fala das escrituras. Aonde é que está dizendo isso? Porque se não tiver aqui, eu não aceito esse ensino. E por conta disso, muitos bereanos se convenceram, ou se converteram aos ensinos de Paulo sobre Jesus. Porque a fé deles era baseada na palavra e não nesses ventos de doutrina que muitos estão caminhando. Faça isso, meu irmão. Vá para a palavra. Veja se o que o fulano está pregando, o que o fulano está ensinando, ou o que ele está te falando numa conversa informal, está na palavra. Então, em Atos 17, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Isso aqui foi quando Paulo foi se explicar. Paulo começou a pregar lá em Bereia, e aí chamaram Paulo para se explicar por que é que ele estava trazendo um ensino novo para a população. Aí Paulo vai se explicar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se esse Deus necessitasse de algo. Ele não necessita de nada, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele não precisa de nada que nós possamos fazer. Ele é que nos dá e nos permite tudo. É esse Deus. De um só, Ele fez todos os povos, para que povoasse a terra, tendo determinado, porque Ele é poderoso. Então, Ele determinou os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Tudo foi determinado por Ele. Paulo está dizendo assim, é desse Deus que eu estou falando. Agora veja o último versículo. Deus fez isso para quê? Qual foi o propósito dele ter feito de um homem todos os outros? Dele ter nos dado aqui, nesse auditório, o fôlego de vida que nós recebemos veio dele. Se nós estamos aqui hoje ouvindo essa pregação, é porque Ele permitiu e nos trouxe até aqui. Porque Ele é o dono de todo o universo. Por quê? Está aqui a resposta. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Tem um detalhe importantíssimo aqui. Deus nos criou dessa forma, com o propósito de que nós buscássemos a Ele. Só que parece que Ele está tão longe, que a gente tem que ir
tateando assim para ver se a gente encontra uma migalha de alguma coisa desse Deus. Tem gente que vive assim, tateando e fazendo um esforço para sentir a presença de Deus, fazendo um esforço para ouvir uma palavra, seja ela qual for, tateando o tempo todo para ver se encontra migalhas desse Deus. Só que não é assim. O final do versículo é bem claro, ele diz assim: embora não esteja longe de cada um de nós, embora não esteja longe, ele está afirmando que Deus está perto, muito perto de cada um de nós. Então, por que é que eu tenho que tatear, que eu tenho que fazer esforço tremendo para ouvir alguma coisa dele ou sentir alguma coisa, se ele está tão perto? Antes eu encarava esse versículo de outra forma. Eu achava que a gente tinha que tatear e que buscar e fazer um esforço extraordinário para conseguir algumas migalhas. Ai, hoje eu entendo esse versículo diferente. Porque tudo está aqui, ó, na forma como você pensa sobre as coisas e na forma como te ensinaram e na forma como você acredita. Então nós acreditamos que Deus está muito longe, que é muito difícil buscá-lo, que tem que ter uma vida totalmente perfeita para encontrá-lo, que só os bambambãs conseguem ouvir a voz dele e sentir. Não é isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo, embora a gente está tentando, tateando, buscando migalhas, mas ele está aqui, tão perto de nós, como as nossas mãos, tão perto de nós como os nossos pés, tão perto de nós como esse computador, tão perto de nós. Está aqui. Ao alcance de todos. Basta você desejar. Amém? O grupo de louvor, por favor. Nós vamos cantar uma música agora. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Nós vamos concluir. E que você possa olhar hoje para dentro de você. E eu não vou pedir aqui, apesar de estar falando sobre obediência, eu não vou pedir a você que analise o seu grau de obediência. Não, esquece isso. Eu vou pedir a você que você olhe para dentro de você e você tente descobrir, sim, descobrir, porque às vezes nem nós sabemos o tanto que nós amamos a Jesus. Sabia disso? Às vezes nem nós sabemos. Às vezes é um amor que está escondidinho lá no fundo dos nossos sentimentos e a gente faz tantas coisas diariamente. A gente resolve tantas coisas ministeriais, pessoais, familiares, do trabalho. E a gente esquece de olhar para dentro de nós e tentar mensurar o tamanho do nosso amor por Ele. E às vezes a gente o ama tanto. E a gente nem percebe que a gente ama tanto assim. Mas outras vezes também, a gente acha que a gente ama demais esse Deus e é capaz de tudo por Ele. E o nosso amor nem é tão grande assim. Então eu quero que você tente analisar hoje o tamanho do seu amor por Jesus. Se realmente Jesus, Ele já é o Senhor da sua vida. Se realmente existe um amor latente dentro de você por Ele. Se realmente existe um amor extravagante, aquele amor, aquele desejo que dá até saudade de orar. Tem que ter um desejo aí dentro de você que você sinta falta de orar. Que quando você está no trabalho, você fique desejando chegar à noite para orar e sentir a presença dEle. E ler a palavra e aprender um pouco mais. E quando você escuta alguém falando sobre a palavra de Deus e trazendo revelação, aquilo enche o teu coração de tanta alegria, que se pudesse, tu nem saía daquele lugar e daquela conversa. São esses sentimentos que tem que permear o nosso coração constantemente.
não é só quando a gente vai para o encontro com Deus, não é só quando a gente vai para um retiro, não é só quando a gente está aqui na igreja e a gente ouve uma palavra de desafio e a gente diz, agora vai, e eu vou agora, mas a coisa parece que se perde ao longo da semana. Que a nossa fé não seja apenas hinos e canções lindas que a gente canta todo dia. Se a gente acredita em Jesus, se a gente acredita na cruz, se a gente acredita na redenção, a gente acredita também que vida nova Ele traz. As cadeias que estão sobre a gente não vão prevalecer. O véu rasgou, Ele voltará. Então adore ao Senhor, escute essa adoração, esse louvor. Converse com Ele aí no seu canto. Feche os seus olhos, escute Ele falar com você. Eu sei que Ele vai falar com algumas pessoas hoje aqui. E eu sei que Ele vai mostrar o tamanho do amor dele. Dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em Ti. Você crê realmente nele? Creio em Ti. Você crê Acredito realmente? em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que a nossa fé não seja hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito que na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Não deixe que o amor de Jesus volte em vão da sua vida. Você cantou agora que o amor dele não vai voltar em vão. Faça disso uma verdade na sua vida. Se você acredita em Jesus e se você quer definitivamente que Ele seja o Senhor da sua vida, mesmo se você já é crente ou se você não é, não interessa. Mas se você deseja que Ele realmente se torne o Senhor absoluto, pode ser que Jesus esteja sendo o Senhor parcial da sua vida em algumas áreas. Mas se você hoje entendeu e quer que Ele seja o Senhor absoluto, eu não vou chamar você aqui na frente.
Levante apenas suas mãos para os céus e nós vamos orar. Se você crer que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e que se você sente a necessidade de que Ele seja o Senhor absoluto da sua vida, levante as suas mãos e você vai dizer ao Senhor, diga a Ele: Senhor, que Tu sejas o Senhor. Jesus, que Tu sejas o Senhor da minha vida em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todas as situações, que eu possa sempre lembrar de perguntar como o Senhor reagiria aqui. Que eu possa sempre lembrar de Ti, de como o Senhor faria em cada situação do meu dia a dia. Que eu possa lembrar de Ti, que Tu não seja uma pessoa esquecida no meu dia a dia, Pai. Mas que Tu sejas o Senhor presente em cada minuto, em cada situação, em cada dia da minha existência. Que Tu sejas o Senhor da minha vida. Com todas as palavras, com todo o significado da palavra Kyrios, que Tu sejas o Kyrios da minha vida, da minha existência, que Tu sejas o meu dono, que Tu sejas o meu Senhor, que Tu domine todas as áreas da minha vida, Pai. Essa é a oração que eu Te peço. Faz isso acontecer na minha vida. Toma o comando de toda a minha existência. Toma o comando e o domínio de todos os meus sentimentos, de todos os meus pensamentos, de todas as minhas motivações. Que haja uma motivação nova crescendo dentro de mim agora. E que haja uma motivação nova de estar contigo. E que haja, Senhor, um desejo ardente no meu coração de Te buscar, de relacionar contigo, de ouvir a Tua voz. Que haja um desejo latente de obediência dentro de mim, no meu espírito, no meu coração. Ó Deus, faz essa obra milagrosa nas nossas vidas hoje, Pai. Que possamos sair daqui não com mais uma boa palavra ministrada, mas que possamos sair daqui com transformação, com algo novo sendo gerado dentro de nós, no nosso espírito, no nosso mais íntimo ser, Pai. Eu Te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.